Limites devem ser dados quando nos machucam, quando ferem os nossos valores e quando passam a barreira do que é saudável. Quando não sabemos quais são os nossos limites, quando não temos limites bem definidos sobre como as pessoas podem nos tratar, vamos viver dores desnecessárias, pois, quando aceitamos desrespeito, pouco a pouco, parte da nossa essência se perde. Por isso, nesse vídeo eu vou te ajudar a você saber como você pode descobrir quais são os seus limites e como você pode colocar limites nas pessoas. Olá, aqui é a Jéssica e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Você já disse sim quando queria dizer não? Já sorriu quando se sentiu magoado ou magoada? Já teve medo de se posicionar e o outro desaparecer ou ficar chateado? Seja um familiar, um amigo, um companheiro ou uma companheira. Então, você está no lugar certo, porque esse vídeo vai te ajudar. Primeiro tópico: saiba o que é importante para você. Você precisa se conhecer além daquilo que os outros dizem sobre você. O que realmente você quer, o que realmente é importante para você, o que realmente te faz se sentir chateado ou chateada, quando você sente que as pessoas estão ultrapassando uma barreira da qual você não gostaria que elas ultrapassassem. Vamos para um exercício prático. A partir de agora, você vai começar a observar situações que te incomodam em algum grau e você vai anotar isso. E por que é que você vai fazer isso? Porque a partir daí, você vai começar a conseguir definir aquilo que é importante para você e aquilo que não é. Aquilo que você é indiferente e aquilo que tem significado para você. Você também pode pedir ajuda da inteligência artificial para sugerir para você uma lista de limites. E aí esses limites podem estar envolvendo situações de trabalho, pode ser o seu relacionamento amoroso, pode ser limites para você mesmo ou para você mesma. E aí, a partir dessa lista que a IA vai te dar, você vai ver o que faz sentido e o que não faz sentido para você, o que para você não é importante e você não quer ter como um limite, e aquilo que é importante você quer trabalhar. Mas presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. É importante que você faça esse passo de fazer essa observação e de fazer as anotações por si mesmo ou por si mesma. Porque isso, além de te ajudar no teu autoconhecimento, também vai te ajudar a definir com muita clareza aquilo que você aceita e aquilo que você não aceita dentro dos seus relacionamentos. Você não vai ter como estabelecer os seus limites se você não souber aquilo que é importante para você. Por isso que esse passo 1 é extremamente importante. Você precisa se conhecer. Você precisa saber verdadeiramente aquilo que te incomoda. Aquilo que você não quer, que você só aceita porque tem medo de magoar as pessoas, porque tem medo de ser mal visto pelas pessoas, porque tem medo de se posicionar, porque tem medo de perder o amor de alguém. No final das contas, é muito mais pesado você passar uma vida inteira aceitando o desrespeito de que algumas pessoas saírem da sua vida. E de que algumas vezes você pode sim ser mal interpretado pelas pessoas e está tudo bem. É assim que a gente também vai expandindo a consciência, é assim que a gente vai crescendo, é assim que as relações vão se tornando mais maduras. O conflito, as diferenças, eles também nos ajudam a crescer. É o que vai ajudar as relações a se fortalecerem, pois é vencendo esses conflitos, esses obstáculos, que as pessoas ficam ainda mais fortes juntas. Limites descobertos, então vamos para o item 2. Você precisa se questionar com honestidade. Esses limites que eu estabeleci, essa lista que eu criei de limites, vem do meu lado adulto ou do meu lado criança? Vem da sabedoria ou do medo? Ou até da necessidade de controle? Então, nesse tópico, é importante que você observe esses limites. Eu estou colocando eles de um lugar adulto ou de um lugar infantil? Ai, não, eu tenho um limite que você não pode fazer isso, mas quando na verdade esse limite é um controle com relação a outra pessoa e não algo para te proteger. Então esses limites é uma tentativa de controlar o outro, é uma tentativa de poldar quem é a outra pessoa ou não. É realmente algo para te proteger emocionalmente. Porque existem coisas que é da personalidade e do jeito do outro. E a gente vai ter que aceitar se quiser conviver com aquela pessoa. E tem outras coisas que realmente é um desrespeito a você. E sendo um desrespeito a você, é óbvio que você não deve aceitar. Mas às vezes é o jeito da pessoa e não é um desrespeito com você.
E aí você precisa saber observar exatamente se a pessoa está desrespeitando um limite seu ou se na verdade é você quem quer controlar a outra pessoa, o jeito que a outra pessoa deve ser. Por exemplo, eu acho que a pessoa deve começar a varrer a casa pela sala. Porque se começar pela cozinha, eu acho que é um desrespeito, porque eu me sinto mal, eu não gosto. Eu acho que isso não está certo. Então, isso é um exemplo de ter colocado limite através da criança e não do adulto. E o que seria um exemplo de um limite colocado através de um adulto? Fulano, eu não admito que você fale comigo gritando. Fulano, eu não admito que você use determinados nomes para se referir a mim. Então, isso é um limite colocado de um lugar adulto. Porque até tudo bem, pode ser comum a pessoa ela falar isso com outras pessoas, mas com você não. Porque isso fere a você, isso está te desrespeitando. Mas percebe a diferença? Aqui nesse segundo exemplo é o que realmente a pessoa está te ferindo, ela está te machucando. E no outro é só a necessidade de controle. Então você vai precisar ter muita maturidade para observar isso. E se tem algum limite que você quer colocar, mas você está em dúvida se é um limite exagerado ou não, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou te dar a minha opinião. Então tenha essa clareza que o limite ele deve ser colocado de um lugar adulto. E também é importante você observar o quê? Às vezes a pessoa tem aquele hábito, tem aquele jeito muito forte. E algumas vezes pode ser que aquela pessoa deslize. Pode ser que a pessoa se esqueça pelo hábito que ela já tem com outras pessoas. Então se não é algo que te fere tanto assim, se é algo que você vez ou outra consegue relevar, também não tem problema. Porque no mundo a gente não só vai lidar com pessoas que o tempo todo vão estar nos respeitando. Vão ter situações que a gente vai passar que são desafiadoras também. Mas isso não quer dizer que isso deve virar uma regra, e sim a exceção. Ultrapassar os seus limites, e dependendo dos limites, pode acontecer sim. E você naquele momento tolerar aquilo dali. Seja porque você vê que realmente a pessoa está passando por uma dificuldade grande e aí ela soltou aquilo que ela não estava mais fazendo, ou seja, por um outro motivo. A gente precisa agir na vida e no mundo de um lugar adulto e observar. É importante termos limites bem estabelecidos e definidos, sim, mas também é importante em alguns momentos a flexibilidade. Porque senão nunca teremos paz. E quantas vezes até mesmo você pode ter desrespeitado o limite de alguém sem saber? E às vezes até sabendo, mas desrespeitou em algum momento que talvez você não estava tão bem. Ou porque talvez esqueceu, já estava com o hábito de tratar ou falar com aquela pessoa de uma determinada forma. Então pensa sempre nisso, eu estou colocando isso de um lugar adulto ou não? E se você está gostando desse vídeo aqui até agora, clica aqui embaixo e já deixa o seu like. Item 3. Você precisa aceitar que nem todos se importam com você ou vão respeitar os seus limites. Então você vai ter que decidir se, apesar dessa pessoa ultrapassar os seus limites, se você ainda vai tolerar a presença dela na sua vida. Você é o maior responsável por cuidar da sua saúde emocional. Então você vai definir o que é melhor para você ou não. Agora vamos pensar, e em uma situação que você não tem como tirar a pessoa da sua vida? Por exemplo, se for alguém do seu trabalho, alguém com quem você inevitavelmente tem que conviver. Se você estabeleceu os seus limites para essa pessoa e ainda assim essa pessoa ela não está te respeitando, não tem outro jeito, você vai ter que evitar ao máximo estar em contato com essa pessoa e só entrar em contato com ela para aquilo que realmente for necessário. Para aquilo que não for, você não tem que estar entrando em contato com ela. Então, dependendo do seu tipo de trabalho, às vezes você não precisa estar em contato constante com essa pessoa. Então, limite o seu tempo próximo dessa pessoa. E você também pode pensar na possibilidade, é claro, de investir em um negócio próprio ou de talvez mudar de empresa, mas é importante que você esteja ciente e esteja fazendo isso de um lugar adulto. E também que você tenha clareza que nesse outro ambiente de trabalho, você também pode encontrar uma pessoa parecida com essa que tem hoje no seu ambiente atual. Assim também como se você for empreender, investir no seu próprio negócio, também vão existir pessoas, clientes que vão ter um temperamento mais difícil, que muitas vezes vão tentar ultrapassar os seus limites. A diferença é que muitas vezes você vai poder dispensar esse cliente. Mas na nossa vida vão surgir pessoas que vão querer desrespeitar os nossos limites. E para isso, precisamos também fortalecer o nosso interior. Ter equilíbrio e controle emocional diante das situações. E sobre as pessoas que você tem essa possibilidade de decidir se elas vão permanecer na sua vida ou não, mesmo desrespeitando os seus limites,
É importante que você tenha em mente que você não perde quando alguém se afasta de você porque você colocou os seus limites. Quem te ama de verdade, quem quer o seu bem, quem te entende, quem te aceita, vai respeitar os seus limites. Porque muitas pessoas estão na vida dos outros apenas para colher os benefícios, mas não estão dispostas também a entregar, a respeitar. Então você tem que ter consciência disso. Será que essa pessoa está na minha vida só pelos benefícios que eu trago a ela? Mas quando eu coloco os meus limites, quando eu me imponho, essa pessoa, ela já não quer mais fazer parte da minha vida? Então talvez ela só estivesse ali pela comodidade, por aquilo que eu estava oferecendo a ela, e não verdadeiramente por mim. E isso pode doer, mas também vai ser libertador, porque você vai saber as pessoas que verdadeiramente te respeitam. Esse vídeo está fazendo sentido para você? Me conta aqui embaixo se está fazendo sentido, se você tem alguma dúvida. 4. É importante que você saiba que provavelmente você vai sentir culpa. Então, você pega essa culpa, coloca debaixo do braço e segue em frente. Se possível, você deixa a culpa ali mesmo, mas se você não conseguir, você coloca embaixo do braço e segue apesar dessa culpa. Você vai precisar lidar com a culpa por um tempo. No início é normal. E depois essa culpa ela vai passar, mas você precisa decidir se escolher primeiro. Se você se escolher, se você fizer aquilo que precisa ser feito, se você se respeitar e impor os seus limites, essa culpa mais cedo ou mais tarde ela vai passar e vai ser libertador. Se permita-se passar um momento pelo deserto, porque depois vem a abundância, vem a felicidade, vem os momentos bons, de onde as pessoas te respeitam e você se respeita. Colocar limites muitas vezes pode ser desconfortável. Pode te fazer pensar, será que eu pesei a mão demais? Pode te gerar uma série de emoções e sentimentos desconfortáveis. Mas acredita, nada é mais desconfortável do que passar uma vida inteira tendo que se anular, tendo que aceitar desrespeito. E se nesse processo de libertação, de aprender a colocar os seus limites, de reconhecer o seu próprio valor, você precisar da minha ajuda profissional, você vai encontrar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. E vai ser um prazer te guiar nesse processo de libertação, para que você possa verdadeiramente ser quem você quer ser. E não apenas um escravo na mão dos outros. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!